Era terça, tarde quente, daquelas que grudam na roupa. Eu tava saindo do curso técnico, mochila nas costas, fone no ouvido, música baixa, mais pra bloquear o mundo do que pra ouvir. Quando eu dobrei a esquina do mercadinho do seu Antônio, ele tava lá, encostado no muro. Do jeito que quem manda fica encostado, sem precisar de cadeira, sem precisar de nada. O Fênix, 26 anos. Tinha crescido no mesmo beco que eu, só que escolheu sair por outro lado. Eu sabia quem ele era desde os 12. Todo mundo sabia. Ele não precisava se apresentar. Ele me viu antes de eu fingir que não tinha visto ele. Quando isso acontece, fingir não funciona mais. Ele chamou pelo apelido que só as pessoas do beco usam. Aquele apelido que a minha mãe não gosta, mas que eu carrego porque foi o bairro que me deu. Parei. Não porque quis. Parei porque o corpo entende antes da cabeça que certas pausas não são opcionais. Ele não veio até mim. Fez um movimento com a cabeça. Desses que dizem, chega aqui, sem precisar de palavra. Eu fui. Caminhei os 8 metros que separavam a linha que eu andava da linha que ele vivia. Cada passo foi uma decisão pequena, que parecia não ser decisão nenhuma. É assim que certas histórias começam. Não com uma escolha grande, mas com 8 metros que ninguém vai te perguntar depois se você escolheu andar. Quando cheguei perto, ele não olhou para o meu rosto de imediato. Ficou um segundo ainda olhando para a rua, como quem checa o ambiente antes de falar. Depois virou. Tinha um sorriso. Não o sorriso de quem está feliz de te ver. O sorriso de quem já sabe o que vai falar e já calculou o que você vai sentir quando ouvir. Tô precisando de alguém de confiança para uma coisa. Só isso. Mais nada. Ele parou ali e ficou me olhando. Não tinha pressa. Gente como o Fênix não tem pressa, porque o tempo funciona diferente para quem tá no controle da conversa. Eu fiquei quieto, porque quieto ainda não é sim. E naquele segundo, eu ainda estava tentando entender em qual história eu tinha entrado. Uma entrega. Só uma. Você pega numa quinta, larga na sexta cedo. Ninguém vai te parar. Ninguém vai te perguntar nada. Ele falou devagar, cada palavra no lugar certo. Não era ameaça. Não precisava ser. Era uma proposta apresentada por alguém que sabe que a proposta boa não precisa de ameaça. Depois veio um número. R$3.000. Ele não falou 3.000. Ele disse o número de um jeito que soa como se fosse pouco, como quem faz um favor ao te oferecer. 3.000. 2 semanas de salário do meu pai. 4 meses do que eu ganhava no estágio que tinha terminado em março. O número pousou no ar entre a gente como uma coisa sólida. E eu precisei de um esforço físico para não deixar aparecer no rosto o que aquele número fez por dentro. O que acontece na cabeça de um jovem quando ouve esse número não é ganância. Quem nunca ficou com o bolso vazio no final do mês pode chamar de ganância. Para mim, foi matemática. 3.000 pagava o atrasado do meu quarto, o óculos que eu precisava fazer há 6 meses, a parcela da moto que o meu irmão estava devendo e que a minha mãe estava cobrindo. 3.000 não era luxo, era a distância exata entre afundar e respirar. E foi aí que a imaginação entrou. Não chamei ela veio sozinha. Como seria dizer sim? Como seria na quinta de manhã acordar sabendo que aquele dinheiro ia chegar? Como seria na sexta noite contar aquelas notas? Fui longe nesse pensamento. Longe demais para um homem que ainda não tinha respondido nada. Me imaginei fazendo a entrega. O caminho, a mochila, o endereço. Me imaginei chegando num lugar que eu nunca fui, entregando para alguém que eu nunca vi, e voltando, como se nada tivesse acontecido. O pensamento era limpo, organizado, quase cinematográfico. Mas aí veio a segunda parte, que sempre vem. Só não vem rápido o suficiente para todo mundo. Me imaginei sendo abordado no caminho. Me imaginei explicando o que tinha na mochila. Me imaginei ligando para minha mãe de um lugar que eu não ia conseguir descrever pelo telefone. Não é medo de bandido. É o medo de virar um número numa estatística que todo mundo vai usar depois para falar de tudo, menos de mim. Esse pensamento foi mais rápido que o primeiro. E foi mais honesto. Ele continuou encostado no muro,
Sem pressa, sem pressão visível. Só aquele sorriso que não saía do lugar. E eu entendi que o silêncio dele era parte da proposta. Ele sabia que o trabalho mais pesado quem fazia era eu mesmo. A cabeça de um cara de 18 anos que tá devendo, que tá cansado, que viu a porta fechar 3 vezes seguidas no emprego certo, essa cabeça não precisa de convencimento. Ela já tá do lado de fora da linha tentando achar uma justificativa para entrar. Fênix sabia disso. Não por maldade, por experiência. Ele tinha sido eu, uns anos atrás, numa esquina parecida, com alguém parecido encostado no muro. A diferença é que ele disse sim. E eu estava aqui, no mesmo ponto, tentando entender se era coragem ou burrice dizer não. Você não precisa saber o que é. Só precisa levar de um lugar para o outro. É isso. Ele completou, como se tivesse lido o que eu estava pensando. E talvez tivesse. Essa frase é a mais perigosa do mundo porque ela é verdade e mentira ao mesmo tempo. É verdade que eu não precisava saber. É mentira que não saber me protegia de alguma coisa. Não saber o que tá na mochila não muda o peso dela. Não muda o que acontece se te param. Não muda o que você vira quando decide que não precisar saber é suficiente para seguir em frente. Eu olhei para ele olhou para mim. Em algum lugar naquele silêncio, eu entendi que a resposta que eu desse ali não ia ser só sobre a entrega. Ia ser sobre quem eu ia ser nas próximas esquinas da minha vida. Pensei no meu pai. Não de forma sentimental. Não é filme. Pensei nele de um jeito prático. 42 anos. Trabalha desde os 15. Nunca dobrou uma esquina dessas. Não porque não apareceu oportunidade. Porque ele decidiu, cada vez, que cansaço honesto era diferente de cansaço envergonhado. Eu cresci vendo a diferença no corpo dele. Não é orgulho fácil. É uma teimosia lenta e cara de não cruzar uma linha que, uma vez cruzada, não tem mais linha. Não pensei nisso porque meu pai é herói. Pensei porque eu precisava de uma âncora naquele segundo. E ele era a mais concreta que eu tinha. O Fênix continuava ali. O sol continuava quente. A rua continuava alheia. E eu ainda não tinha falado nada. Falei. Não com discurso, não com explicação. Não dá. Ele não mudou a expressão. Só deu um aceno lento com a cabeça. Desses que dizem que entendeu, não que concordou. Tudo bem. Se mudar de ideia, você sabe onde me achar. Girou e foi embora. Sem drama, sem ameaça, sem nada. E isso foi quase mais pesado do que qualquer outra coisa que poderia ter acontecido. Porque significava que a proposta continuava aberta, que ele ia continuar ali, que a esquina ia continuar sendo a mesma esquina. Eu fiquei parado um segundo depois que ele sumiu. Não de alívio, de peso. Porque dizer não pra 3 mil reais quando você deve, quando você precisa, quando a conta não fecha, isso não é virtude. É um tipo de dor que não tem nome bonito.